Olá! Vamos começar direito. Tá. Olá, farofeiros fidemoanos! Bem-vindos a mais um Sextou com Farofa e a volta de Eric Oliveira. Olha aí, de volta aqui para você, muito obrigado. Depois a gente tem obrigado a discutir um gente de novo, né? Porque saiu nas manchetes aí, nos tabloides. Você não viu? Gossip do dia. É isso. Tava lá, tava aquele alfinetei. Ih, tava na Ju Nogueira, tava na galera aí. O Google Gloss. Mas fizemos lá. E Isso, as pazes ninguém posta. Não, as pazes não. Enfim, hoje estamos aqui para falar para vocês uma moda, virou moda. Virou moda. Virou Agora... moda. A galera tá gostando muito das produções que falam sobre crimes reais. Exatamente. O True Crime. Exato. True Crime. Isso. A gente teve vários, né, no decorrer dos anos, vários documentários, várias séries e filmes sobre isso. Mas ultimamente, como eu costumo falar que está acabando um pouco a criatividade, né? então eles estão partindo para isso verdadeiramente. Eles estão atrás desse tipo de coisa. E aí a gente vai separar aqui para vocês 2 filmes, 2 séries e 2 documentários. Isso aí. Que falam sobre o true crime, né? O crime verdadeiro, o crime real. Eric, comece você. Qual é o seu filme de crime real? Então, o meu são 2 filmes porque eu não podia nem trazê-los sozinho. Seria um grande absurdo. É verdade. E também, se você acompanha o nosso Farofa, a gente já fez um review desses filmes aqui. É verdade, é verdade. Que é o menino que matou meus pais e a menina que matou seus pais, né? Que é baseado no caso Von Richthofen, né? Isso. Famosíssimo aqui no Brasil em 2002, que é aquela desgraça. Tipo, não pode ter isso, né? Pode, né? Então, é baseado nesse crime, ela conta a história ali, narrando a história do ponto de vista do irmão, do Daniel Cravinho, né? E o ponto de vista da Suzane. Sim. Né? Que a Suzane é interpretada pela Carla Dias e o Daniel é interpretado pelo Leonardo. E o Daniel Cravinho é interpretado pelo Leonardo Bittencourt. Isso. Né? Então, ele mostra exatamente o processo até o crime acontecer, a possível motivação entre eles. E tudo isso é baseado nos próprios depoimentos dele. No julgamento. Né? Exato. Como a gente falou no review, ela não recebeu nada com isso. Que é uma das coisas que as pessoas... Na verdade, todos os filmes que fazem, né, isso, que são baseados em crimes reais, tem essa perspectiva, que as pessoas têm medo de romantizar um pouco aquilo ali, ou dar um crédito para a pessoa por uma coisa absurda. Mas essa não é a intenção. É mostrar o quanto de ruim ela pode ter sido. É contar uma história, mas nesse caso uma história verdadeira. Exatamente. Né? E aí você vê a cabeça dela, de como ela pensou naquilo Exatamente. tudo. Né? Como uma motivação tão fútil, né? E por que ela ia perder a vida dela, e o próprio Daniel ia perder a vida dela por uma coisa que, assim, não se tratou só de grana, tinha um rancor emocional dentro disso, né? E tem questões, tipo, o Daniel, por exemplo, ele se arrependeu no segundo seguinte, né? Pelo menos no ponto de vista dele, né? E aí, mas contam, tipo... Tem um perito lá famoso em São Paulo, que é o cara que estudou o caso, que fala, né? Ele é consultor do filme também. Né? O perito Salada. Ele até, no dia da reprodução lá do crime, que o Daniel foi, a Suzane foi e tal. Sim. E aí ele entrou em choque, ele entrou em pânico. Sim. O próprio Daniel, quando ele viu os policiais lá se passando pelo casal Richthofen. Quando caiu a ficha do que ele realmente fez, eu acho que ele falou, meu Deus do céu. A merda que ele fez. Enfim, mas agora falando... Pagaram pelos seus crimes, né? Pagaram pelos seus crimes. Falando um pouco sobre a vida real, né? Eles estão presos desde 2004, né? E todos eles estão em regime semi-aberto hoje em dia. O Daniel Cravinho está casado, tem família, mas ele continua em regime semi-aberto. A Suzane von Richthofen, ela está fazendo faculdade e tal, enfim. Mas ela ainda é colocada como muito narcisista pela avaliação dos psicólogos, ela ainda é meio problemática. Sim. O Christian, né, com o irmão do Daniel, que também está envolvido, ele já é meio problemático. Já teve problemas com questão de dirigir bêbado, violência contra a mulher. Então, assim, ele parece que se perdeu, assim, mais ou menos. Mas o saldo de todos é o Daniel, que parece que se restituiu. Assim, ele tá trabalhando, tem família, enfim. Então, sim. E a Suzane ainda é tida como perigosa. Ainda tida como perigosa. Muito manipuladora, psicopata. Exatamente. E esses 2 filmes estão no Amazon Prime, tá? Sim. E tem classificação indicativa de 16 anos. E esses filmes são do Amazon Prime. São do Amazon Prime. Até demoraram a sair. Sim, demorou. Ele foi gravado em 2020, tipo assim, ficou muito tempo para a pandemia, né? Exatamente. Também, né? E aí ele foi sair agora em 2021, né? Já pro final de 2021. E acabou que levou a Carla Dias de volta aos holofotes, né? Depois de BBB.
veio esse filme. Isso aí. E O meu, assim, o crime de verdade, o true crime, não é só matança, homicídio, coisas assim, né? Coisas sanguinárias. Exatamente. São crimes. Exato. Qualquer crime. Qualquer crime. Né? Tanto que o meu filme, eu coloquei aqui na lista, é O Lobo de Wall Street. Porra, que um absurdo, que é um dos meus filmes prediletos e você não pude falar dele. É verdade, né? E aí, o filme do Martin Scorsese, com o Leonardo DiCaprio, tem o Jonah Mais Hill. um filme do Martin Scorsese com o Do Leonardo Scorsese com o DiCaprio, né? Que muita gente acha que ele deveria ter ganhado o Oscar nesse ano, mas não ganhou. Não, pra mim é o maior absurdo da história do cinema. O Oscar errou, se ele errou, foi nisso. Sim. Tem Fernanda Montenegro também, mas isso ele errou pra caralho. Sim, errou muito. Mas esse filme conta a história real do Jordan Belfort, né? Um cara aí, um malandro americano. Acho que era brasileiro ele, né? Não é malandro. E o cara foi pego, ele começou pequenininho numa firma de corretagem de valores, né? Ele, teoricamente, ele fazia... Porque é como é Lobo de Wall Street, porque ele participava da Wall Street. Ele era um funcionário da Wall Street. Foi a capa de uma revista grande lá dos Estados Unidos que botou a manchete lá como Lobo de Wall Street. E ele começou a fazer negócios fora da Bolsa de Valores, né? De uma forma clandestina, né? Isso aí. Ele acabou sendo pego, então ele respondeu, ficou vários anos preso. Não, ficou 2 anos preso, na verdade. E aí, por lavagem de dinheiro, por corrupção, por um monte de coisa. E hoje ele é um senhor de 60 anos, palestrante motivacional. Porque... Não é verdade? Sim. Mas ele chegou a ajudar também o próprio governo em relação a fraudes assim, financeiras. Isso. Porque é o mesmo caso daquele cara que a gente poderia estar nessa lista, que é verdade de fatos reais, que é o Prenda-me se for capaz. Também com o DiCaprio. Também com o DiCaprio. Agora que eu fui pensar, também é com o DiCaprio. E o Tom Hanks. E o Tom Hanks, muito é verdade. Bom filme. Mas uma coisa desse filme que não em si diretamente com crime, né? É que também levou o estrelato a Margot Robbie, né? Sim, a esposa, né, dele. Ele faz, ela tem um caso com ele, depois vira a esposa dele. E foi naquele filme que todo mundo se apaixonou por aquela mulher. Mulher maravilhosa. Essa mulher é um absurdo. E esse filme está na HBO Max e é proibido para menores de 18 anos. Só por causa da armadura. Vamos às séries agora, Eric. Exatamente. Sua série, a série que tu escolheu. Então, escolhi a série Inventando Ana, da Netflix, de 2021. Também é uma série que não trata sobre crime de morte, né? Ela fala também sobre questão de fraudes financeiras, né? Que conta a história real da Anna Sakorin. Isso! Né? Porque ela é russa e, como o Gabriel explicou, troca o A pelo A. Isso. Que ela acaba conseguindo dar vários golpes, tanto em amigos próximos dela, porque o que acontece? Ela é nascida na Rússia, né? Viveu ali sua adolescência toda na Alemanha, só que aos 20 anos ela se mudou para Nova York. Isso. E ela se dizia que ela queria fazer um clube de famosos artistas ricos, e com isso ela começou a ter contatos, ter influências, e ela começou a pegar dinheiro das pessoas sem que elas, teoricamente, entendiam que era uma fraude, que era um problema. A atriz que interpreta a própria Ana é a Julia Garner, né? Que ela fez Ozark, né? Aquela série. Sim, ela da Netflix também. Da Netflix, ela também foi indicada já ao Emmy. Falando em Emmy, essa minissérie e a atriz também estão indicados ao Emmy desse ano. E teremos videozinhos do Emmy esse ano novamente. Como não é verdade? E assim, a série em si é um pouco diferente do que, por exemplo, o filme que eu falei, porque a Ana ela deu declarações para a série em si, ela até ganhou dinheiro da Netflix para fazer, o que é um absurdo. Sim. Mas a produção em si, ela se inspira num artigo, né, da New York Magazine, né, da jornalista Jessie Dressler. Como? Jessica Dressler. Tá? Que ela fez esse artigo, que ela conheceu um pouco da história e ela tem uma personagem ali no filme, que não recebe o nome dela, baseado nela. Então, assim, aquilo é tudo fato real mesmo. Fato venéreo, fato venéreo, quase que eu falei. Fato real mesmo, tanto que as próprias vítimas dela, né, que tem a personal trainer dela, tem uma amiga dela que a tal viagem que ela deixa a mulher com uma puta dívida imensa, até criticaram a série por realmente romantizar um pouco isso. Não foi a intenção, mas acaba que você romantiza, porque é um filme, né? No caso é uma série. É uma dramatização de um fato real. Né? Então, enfim, mas o que acontece é que ela fica... Se é fato, é real. Né? Sim. Perdão, e ela foi presa, né? Só que também ela acaba sendo solta por bom comportamento. Ela foi presa em 2017, ela só foi ter o julgamento em... O pessoal reclama disso no Brasil, né? E acha que só acontece no Brasil. Não acontece. Ela foi presa em 2017, mas o julgamento só foi em 2019
Ela acabou saindo em 2021 por bom comportamento, só que em 2022 ela voltou por problemas com visto, né? E Olha, tá aí. é igual ao Capone. Matou meio Chicago, foi preso por sonegação de imposto. Exatamente, exatamente. Enfim. E como ele falou, isso tá na Netflix, tá? E também é para 16 anos. Boa! A minha série é uma série também da Netflix, mas que infelizmente ela foi cancelada. Não sei porquê. Foi naquela época dos cancelamentos da Netflix. Sim, igual o Sense8, aquela onda que aquela nego onda que a pessoa fala cagava. toda. Ridículo. A série boa pra caramba. Ela tem um índice muito alto de aprovação, de crítica, de um monte de coisa, e foi cancelada. Mindhunter. Mindhunter se passa nos anos 70, conta a história de dois agentes do FBI que estão ali começando a criar os perfis para caçar os então desconhecidos serial killers. Isso, e normalmente isso é uma série muito assistida por psicólogos. É. Tem até uma prima da Vitória, Fernanda. Um abraço, Fernanda. Um beijo, meu amor. Fernanda. Ela é psicóloga, ela fala que ela viu essa série porque ela tem Vai estudar, né? estudar, né? Entender qual é a psicologia. Só que é meio grotesco, né? Pode ver outra série para entender psicologia. Tem que ser de assassinato. Verdade, não precisa. Mas é bom que ela, como eu falei, né? São os primórdios do perfilamento desses serial killers. Como esses caras, como essas pessoas, né? Reagem, como elas agem às situações. Por que elas matam? Por que elas matam do jeito que elas matam? Por que são aquelas pessoas? Então, enfim. Então, ela passa por vários casos, né? Sim. Tem um caso principal, que é o do assassino de crianças em Atlanta, que é um caso bizarro, e que é um caso desses dois policiais, estavam resolvendo, e isso ajudou eles a mudar, a criar esse perfilamento. Meu nariz quase saiu de mim. A cocaína tá acabando de te ver. Tá foda. E eles, na segunda temporada, quer dizer, na primeira e na segunda, eles entrevistam alguns assassinos em série famosos, né? E baseado em fatos, né? Fatos venéreos. Fatos venéreos. O protagonista da série, ele realmente existiu, o cara que escreveu o livro, que a série se baseou e tal. E aí eles conversam com o palhaço assassino, eles conversam com o filho de Sam, e eles conversam também com o Charles Manson. Olha e aí, malandro, quando eu assisti a cena, é na segunda temporada isso, que eles estão entrevistando o Charles Manson, o cara é idêntico ao Charles Manson. É? Idêntico. Eu fico arrepiado só de lembrar, maluco. Sério? Chega a dar medo. O cara é idêntico. Nossa. Ele, claro, tá na maquiagem, né? Fizeram a swatch que ele tinha na testa. Cara, os trejeitos, a figura, aquele cabelo assim no rosto, o cara é assustador. O Charles Manson era um cara assustador. Mas era um cara convincente, hein? Tá no inferno agora, o Charles Manson. Mas enfim, até me perdi. Eu lembrei da cena. E esse mesmo ator que fez o Charles Manson nessa série, ele fez o Charles Manson no filme Era uma Vez em Hollywood. É o mesmo ator, porque ele ficou tão convincente no Mindhunter, pô, cara. Não, esse cara. Se fizer uma biografia, cinebiografia do Charles Manson, tem que ser ele. Qualquer coisa do Charles Manson que aparecer, provavelmente vai. O cara Tem já tem o trabalho perto da vida. Tem que ser ele. É meio macabro? É meio macabro. Mas, enfim, é uma história que tem que ser contada. Sim. Assim como essa história também do Mindhunter, que tá na Netflix. Boa. Documentários. Né? A maioria das produções são documentários, né? De crimes reais, né? Sim, claro. Então, o meu documentário é Mamãe Morta e Querida. O título já é bem mórbido. Bem sinistro. De 2017. É um documentário que conta a história da mãe e filha Didi Blanchard e a filha Gypsy, que é um caso que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, né? Conta a história, como eu falei, né, de mãe e filha, onde a mãe, ela, por o que se as pessoas, depois de avaliada, né, que ela tem um tipo de síndrome, né, que vai ser, vou botar o nome da síndrome aqui. Vou botar aqui embaixo. É isso aí. Ela falava que a filha dela tinha doença que não tinha, né? E ela dava remédio para a filha sem necessidade. Ela dizia que a filha tinha problema, mas não deixava ela ter contato normal com outras crianças. Sim. Isso desde pequena. Infantilizava ela demais. E assim, e o que é bizarro, pelo ver uma mãe querer fazer isso com a filha. Pois é. E assim, isso foi causando a menina começou a andar com cadeira de rodas, ela tinha que andar com tubo de oxigênio. A menina tinha uma saúde muito frágil, vivia no hospital. E assim, ela também recebeu várias ajudas do governo dos Estados Unidos, várias associações, ela apareceu em vários programas de TV, tipo assim, uma mãe amável que ajudava ela, tanto que os vizinhos achavam ela uma mãe incrível. Entendeu? É sempre aqui, onde você menos espera. Onde você menos espera. Só que em 2015, né, aconteceu que a filha começou a descobrir, ela viu coisas que provavam que a mãe estava adulterando os exames dela.
E ela tinha conhecido um namorado pela internet, né? Que a mãe não deixava ela ter acesso à internet e tal. Então ela fez um perfil falso e começou a conversar com esse cara, que o nome dele é Nicolas, né? E eles começaram a conversar, ela começou a desconfiar, ela foi ficando mais velha. E ela armou com um cara para ele assassinar a mãe dela com 17 facadas. Exato. E é bizarro porque quando a polícia chega, primeiro que foi estranho porque a mãe, né, publicou, não foi a mãe, né, foi a filha, mas pelo Facebook da mãe publicou a mensagem: essa vadia está morta, no Facebook. As pessoas estranharam, os vizinhos estranharam e mandaram a polícia até lá. Chegaram lá, ela estava morta, né, completamente, e a cadeira de rodas da menina estava lá também. E começaram a achar que podia ser um tipo de sequestro, né? Sobre isso, e a polícia começou a ir atrás, até que ela entrou em contato com uma amiguinha da Gypsy, e ela falou que ele tem um namorado que ela conversa, ele mora em tal lugar. Quando chegou lá, estava ela na casa do namorado, completamente saudável, em pé e tudo, e eles admitiram o crime. E ele foi preso e está com prisão perpétua. Ele? Ele. Foi ele que desferiu as facadas. Exatamente, né? E ela também foi presa, se eu não me engano ela está presa, ainda vou corrigir isso aqui também, porque agora me deixou até assustado um pouco, porque ela foi condenada a pena mínima por homicídio. 10 anos ela foi condenada, né? E ela pode solicitar liberdade agora em 2023, né? Pelo fato de bom comportamento também, enfim. O que é assim, a mãe foi uma grande desgraçada? Foi. Mas é a mãe dela, possivelmente a mãe também estaria presa. Exato. Né? O que deveria ser o correto, não é? Sim. Enfim, vingança pelas próprias mãos. Exato. Mas assim... vingança não é justiça. Não é justiça, é verdade. E a menina hoje ela ainda tem problema de saúde relativo a vários medicamentos sem necessidade que ela tomava, mas ela já tá bem melhor, né? Ela parece um pouco bem mais comum do que ela era quando ela era pequena, né? E esse documentário tem uma série baseada nele, que se chama The Act, tá? Que é com a Joey King, que fez Barraca do Beijo. A Patricia Arquette também, né? Que faz a mãe, não é? Isso, a Patricia Arquette, isso mesmo, que faz a mãe. Tem uma série que também já foi muito premiada, foi indicada ao Emmy também, essa série. E se você quiser ter acesso ao documentário, ele está no HBO Max. Mas a série The Act, você pode ou comprar pelo Amazon Prime Video ou pelo Globoplay, porque é aquele lance de Starzplay Play lá. Starzplay lá, que ninguém assina esta merda. Exato. Né? E o seu documentário? O meu documentário... Esse clima lá no alto. O meu documentário foi, assim que eu acabei de assistir, me inspirou a trazer essa pauta pro Farol. Sim. Né? E saiu agora recentemente, em julho, saiu o documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Conta a história do assassinato da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, que é a novelista aí famosíssima da Globo. A Daniela Pérez era uma menina de 22 anos, uma estrela em ascensão, uma atriz, dançarina, enfim, uma mulher incrível, muito linda, que estava rumando para uma carreira muito boa. Ela estava com o papel de protagonista numa novela. Estava na protagonista lá da novela da mãe dela, que eu esqueci agora o nome da novela. Vai passar aqui embaixo o nome da novela, então vou pesquisar agora. E ela estava fazendo um par romântico temporário com o Bira, que era vivido pelo Guilherme de Pádua. Exatamente. Cara, se você vê o documentário, você vai assistir o documentário que eu sei, tá lá no HBO Max, você vai ver que como o destino funciona. Esse cara não era para estar na novela. Ele foi tipo, esse personagem dele era para ser do Alexandre Frota. Eu tenho ideia. Olha. E aí o Alexandre Frota estava em cartaz com uma peça e não podia fazer a novela. E aí o diretor da novela falou: pega lá o banco de dados, escolhe qualquer um e vai ser esse cara. E entrou na novela. Olha que loucura, maluco. Merda. Destino. Por que não acredita em destino, maluco? Porra, meu irmão, não tem como. Não tem como. E aí, numa determinada cena, os personagens terminam seu relacionamento e o Guilherme de Pádua fica louco. Vou sair da novela e que não sei o que. A motivação do crime é tão banal. É ridículo. Ele, fato que ele achava que ela estava tendo muito espaço e o personagem estava sendo escanteado. Como ela era filha da escritora da novela, ele queria colar nela. E ele, o filho da puta. Ele queria colar nela, tipo, porra, manda lá tua mãe aumentar meu personagem, não sei o quê. E ela meio que se esquivando o tempo inteiro. Aí ele foi lá, juntou com a esposa dele, uma outra grandíssima filha da puta. Emboscaram ela num posto de gasolina na Barra da Tijuca, aqui no Rio. E aí deram 16 a 18 facadas no peito dela, o coração ficou exposto. Enfim,
Anos 90, a gente sabe que aqui no Brasil não tinha... As pessoas não tinham escrúpulos. As fotos estavam nos jornais, na televisão, para todo mundo ver. Né? Então, no documentário aparece, se você tiver sangue frio... Todos esses, na realidade, tem que ter um pouco de sangue frio. Aparece, é verdade. Se você não tiver sangue frio, não assista, porque, enfim, aparece a cena e tudo mais. Uma menina que perdeu a vida de uma maneira ridícula, brutal. Ridícula. Né? Mas, enfim, fica aí nossas recomendações. Exatamente. Se você gosta de entrar nessa moda de true crime. Só para botar um ponto, o Guilherme Pádua, que foi o que cometeu o crime, Sim. ele está solto, né? E ele está casado, vive uma vida... Agora ele é pastor evangélico. Pastor evangélico. Agora ele é pastor evangélico, está aí pregando a palavra de Deus, e ele é um assassino. Ele se arrependeu? Possivelmente não, porque ele era meio lunático. Pode ser que sim, a gente nunca vai saber o coração do cara. Mas a indignação nossa é pelo fato de ele ter cometido um crime tão absurdo que, se teoricamente fosse bem julgado, ele não teria nem que estar solto ainda. Não. Entendeu? E, cara, esse documentário conta a história de como a Glória Pérez mudou as leis do Brasil. Exatamente. Para que esses caras fossem pegos. Exatamente. Olha, a força que essa mulher tem, maluco, é bizarro. Bizarro. Toda a fala dela durante o documentário é bem forte. É muito forte. Se você não se emocionar, você é uma pessoa sem coração, maluco. Porque, olha, é incrível. Bem forte. Ela fala que quando ela olhou para a filha dela ali morta, porque ela foi ver o corpo da filha dela lá no matagal, ela falou que a vontade era de pegar e botar ela de volta dentro dela, mano. De volta no útero. Olha isso. É pesadíssimo, é pesadíssimo. Sim. Mas é uma excelente série documentário. Sim. São 5 episódios de 1 hora do HBO Max. Vale muito a pena assistir. Você que nasceu depois de 92, como é o nosso caso, né? Que a gente não viu esse caso rolando lá na época. Mas fica aí a dica. 30 anos já fazia agora esse ano. Então, gente, o clima não foi dos melhores, né? Mas era a consequência do programa. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sim. Se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, manda a palavra de Pidemon pra todo mundo. Não esqueça da nossa rede social, Instagram, Twitter e Facebook. Isso aí, deixa aqui nos comentários se você gostou ou não gostou, se já assistiu alguma dessas produções que a gente já falou aqui pra você. Então, vamos embora. Despeça-se das 6 Que saudade, meus amores! Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. E um beijo. Valeu! Isso foi pesado, né, maluco? Foi. O climinha é meio merda. A chance de chorar no final tava grande.